Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 normas tributárias que você precisa saber para entender tudo o que está acontecendo em nosso sistema tributário nacional, das mudanças que estão acontecendo, principalmente com a reforma tributária do consumo. Eu sou o Júlio César Santiago e bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não conhecia, se você conhece, não se esquece de curtir, de se inscrever. Hoje nós vamos falar sobre 5 normas tributárias. Estão acontecendo muitas modificações no nosso sistema tributário nacional. Então, quem não acompanhar nessas mudanças vai ficar para trás. Você tem a reforma do consumo, você tem a reforma da renda, você tem a reforma do processo tributário que está sendo mais silenciosa, porque tem muitos projetos envolvendo essa reforma tributária do processo, principalmente num âmbito que tem se chamado de consensualismo. Eu vou falar muito sobre isso aqui no meu canal mais para frente. Mas como a gente está começando o ano, eu quero falar apenas dessas 5 normas para que você conheça e estude essas normas para que você não fique para trás em 2026 e nos estudos do direito tributário. A primeira delas, obviamente, é a Emenda Constitucional 132 de 2023, que trouxe a reforma tributária no âmbito do consumo, na tributação do consumo, para tentar modificar essa regressividade que existe em nosso sistema tributário, principalmente em relação àqueles que são mais afetados quando se fala em tributação do consumo, que são os pobres, embora a reforma tributária não tenha tratado especificamente no combate à pobreza. O objetivo da reforma tributária, pelo menos no discurso político, foi a simplificação, porque se entende que o sistema tributário, com a quantidade de normas que existe, seria muito complexo. Embora, se a gente for estudar mesmo a reforma tributária do consumo, principalmente as leis que estão sendo editadas para regulamentar a reforma constitucional, a gente vai ver que de simplificação não tem nada. Então, o objetivo principal da reforma tributária do consumo foi essa, é diminuir a regressividade e tentar simplificar um sistema que é, pelo menos na visão do legislador, um sistema complexo. Então, a Emenda Constitucional 132 de 2023, ela trouxe o que tem se chamado de IVA dual, né? O Imposto sobre Valor Agregado dual. Por que dual? Porque são dois impostos, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, que seria de competência federal. Então você tem lá o IBS, lá no artigo 156A da Constituição, que diz que lei complementar instituirá, ou seja, é algo futuro, instituirá esse imposto sobre bens e serviços, o imposto de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. E também traz, além do IBS, o artigo 195.5 traz a CBS, que é de competência da União, mas os dois tributos, tanto o IBS e a CBS, são sobre bens e serviços e serão instituídos por lei complementar. Com a criação desses tributos, outros tributos vão ser extintos, como o ICMS, de competência estadual, ISS, de competência municipal, e também o IPI, salvo para a Zona Franca de Manaus. Então, para substituir o IPI, pelo menos nessa visão que ele tinha de extrafiscalidade, você tem o polêmico imposto seletivo, também trazido pela emenda constitucional 132 e vai ser também regulado ali na lei complementar que eu vou falar daqui a pouco. Uma última coisa que eu queria falar da emenda constitucional 132, além de tantas coisas que ela trouxe, tem também a positivação de novos princípios tributários que o sistema tributário nacional precisa observar. Embora alguns autores vão dizer que esses princípios já estavam implícitos, mas o fato de trazer expressamente agora dentro do capítulo do Sistema Tributário Nacional tem uma simbologia muito grande e a gente tem que atentar para esses princípios. Então eu estou falando aqui da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação, da defesa do meio ambiente. Então é por isso que você tem que conhecer e ler bem a Emenda Constitucional 132 de 2023. Uma segunda norma que você tem que conhecer é a norma que regulamenta a reforma tributária do consumo, a Lei Complementar 214 de 2025, porque é ela que institui juridicamente o IBS, a CBS, o imposto seletivo, ela que vai regular aquilo que a Constituição estabeleceu. É na Lei Complementar 214, então, que você vai encontrar os elementos da obrigação tributária. Por exemplo, lá no artigo 4º, você vai localizar a hipótese de incidência do IBS e da CBS, onde se diz que eles incidem sobre operações onerosas com bens e serviços, isso como regra,
porque também a lei traz algumas exceções onde haveria incidência de IBS e CBS em operações não onerosas. Por exemplo, lá no artigo 5º tem a previsão de fornecimento de brindes. Ali na Lei Complementar 214 você também tem o momento do fato gerador, que no artigo 10 diz que é o momento do fornecimento do bem ou do serviço. Você também tem a base de cálculo ali no artigo 12, onde se diz que é o valor da operação. Então, essa lei é importante porque traz esses elementos da obrigação tributária do IBS e da CBS. A norma também tem algumas críticas, por exemplo, tem muito regime diferenciado, muito regime específico, mas é importante você ler a norma do começo ao fim. Então, você tem a emenda constitucional 132, que eu já falei para vocês que você tem que ler, e também tem que ler a Lei Complementar 214 de 2025. Então, vamos passar para a terceira norma que você precisa conhecer. Essa terceira norma que você tem que conhecer é a Lei Complementar 225 de 2026, que institui o Código de Defesa do Contribuinte. Instituir o Código de Defesa do Contribuinte em âmbito nacional já era uma luta antiga dos contribuintes, de ter algo assim em âmbito nacional, porque em âmbito estadual você já tinha. Minas Gerais já tinha o seu Código de Defesa do Contribuinte, Santa Catarina tinha o seu, São Paulo tinha o seu, mas nem todos os estados tinham. Então havia uma necessidade de deixar mais claro deveres e direitos nessa relação jurídica tributária entre contribuinte e administração tributária. Então, a Lei Complementar 225 trouxe lá alguns deveres da administração tributária, como, por exemplo, reduzir a litigiosidade. Isso significa tirar um pouco esse litígio constante dentro do judiciário e trazer mais para dentro da administração, não de forma de litígio, mas de forma de consenso. Daí um termo que está sendo muito comum hoje, que é o termo consensualismo. O dever da administração que a Lei Complementar 225 traz é o dever que a administração tem de facilitar o cumprimento das obrigações tributárias. Então, facilitar a vida do contribuinte para que ele possa, quando for cumprir essas obrigações tributárias, não seja tão onerado. Mas eu acho que o mais importante aqui nessa lei que você deve saber é o conceito de devedor contumaz. Ou seja, a lei tenta separar aqueles devedores que utilizam do sistema para se beneficiar e não pagar tributo nenhum, ou sempre postergar o tributo, daqueles devedores que são bons pagadores e que cooperam com a administração tributária. Isso causa um pouco mais de justiça ao sistema, onde você tem aqueles que pagam e cooperam de um lado e aqueles que só postergam, que são devedores contumazes, que atrapalham o sistema. Então, isso é muito importante que a Lei Complementar 225 trouxe. Outra norma que você precisa conhecer é a Lei Complementar 227 de 2026. Ela trouxe a instituição definitiva do Comitê Gestor do IBS, porque sem este comitê não haveria possibilidade da realização da prática em si ali no mundo real da reforma tributária do consumo. Mas há algo também importante nessa norma, que é a instituição de normas gerais no imposto de soberança, no imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Então, a Lei Complementar 227 é importante porque ela institui o Comitê Gestor do IBS. Isso significa que estados, municípios e o Distrito Federal terão que exercer por meio do comitê gestor diversas competências administrativas, como, por exemplo, editar regulamento único, uniformizar a interpretação da legislação do IBS, ou seja, exercer aí de forma compartilhada essa gestão, essa aplicação da norma tributária relacionada ao IBS. E também tem essa norma geral, essas normas gerais do ITCMD, que é importante que você saiba. E por fim tem a Lei 15.270 de 2025, que trouxe a possibilidade de se tributar dividendos em certos aspectos, mas também trouxe a redução da tributação para quem ganha até R$ 5.000. Então você tem uma diminuição da tributação para as menores rendas e uma forma ali de tributar as maiores rendas, seja essas rendas recebidas como forma de lucro ou como forma de dividendos. Então você tem ali um cálculo que é feito para que haja essa tributação. Por exemplo, quem ganha de uma mesma pessoa jurídica acima de R$ 50.000 terá que pagar uma alíquota de 10% se esse recebimento é mensal. Também tem uma forma de cálculo ali para recebimento anual para quem ganha
acima de R$ 600.000. Então, essas normas você precisa saber para que você comece 2026 sabendo o que está acontecendo. Então, para você se atualizar com o que está acontecendo, você tem que saber pelo menos essas 5 normas que eu mencionei. A Emenda Constitucional 132 de 2023 em nível constitucional, a Lei Complementar 214 de 2025, que trouxe a reforma do consumo, as leis complementares que foram publicadas esse ano de 2026, a Lei Complementar 225, que trouxe o Código de Defesa do Contribuinte, a Lei Complementar 227, que instituiu definitivamente o Comitê Gestor e trouxe normas gerais sobre o imposto de transmissão, causa-morte e doação, e também a Lei 15.270, que trouxe uma forma ali de tributação das altas rendas, uma tributação mínima das altas rendas, por meio da tributação dos seus lucros e dividendos. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.